caro Sr. Vernon. Aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo por aquilo que fizemos de errado. Mas achamos besteira o senhor nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. Pode nos ver do jeito que quiser, da forma mais simples e como achar melhor. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, Um atleta. Um caso perdido. Uma princesa. E um criminoso. Isso responde à sua pergunta? Atenciosamente, o Clube dos Cinco. Olá, senhores! Olá, senhoras! Está começando o meu, o seu, o nosso mid-tape. Dessa vez ao contrário, tocando musiquinha e eu falando depois. Segundamente, já que eu falei primeiramente, eu preciso confessar uma coisa. O episódio de hoje não tem nada a ver com o que era pra ser. Porque eu escrevi uma ideia inicial sobre nada a ver com o tópico que a gente vai falar hoje. Porém, primeiro, eu achei que eu não consegui desenvolver muito o assunto, ficou muito curto, e que talvez não era a hora ainda. Mas, enquanto eu escrevi esse roteiro, esse de hoje, né, juntamente apagando o anterior, eu fiquei pensando numa coisa. Por que a gente passa tanto tempo tentando caber em caixas? O nerd, o atleta, o popular, o esquisito, o rebelde. Eu, por exemplo, sou o cara dos filmes, né, chefe? Jamais. Esse aí é o Sylvester Stallone. Mas a verdade é que ninguém é uma coisa só. E talvez seja exatamente por isso que um filme lançado há 40 anos continue parecendo ter sido escrito ontem. Hoje, vamos falar sobre o Clube dos Cinco. E bom, falando um pouco da história, 5 adolescentes completamente diferentes são obrigados a passar um sábado inteiro de detenção na escola Shermer High School. Guarda esse nome. Eles precisam escrever uma redação respondendo à pergunta: quem vocês pensam que são? Essa era a pergunta. Caralho, pra você fazer isso pra uma pessoa de 16, 17 anos é foda. Os 5 estudantes representam os estereótipos mais clássicos do ensino médio americano. Vamos citar, depois eu vou falar um pouco mais de cada um, beleza? Aqui eu vou só citar agora. Andrew Clark é o atleta, Brian Johnson é o nerd, Alison Reynolds, a excluída, minha crush favorita desse filme, maravilhosa. A Claire é a princesa, a popular no caso, e o John Bender é o rebelde. Que no início praticamente se odeiam, mas conforme o dia passa, descobrem que possuem muito mais em comum do que imaginavam, né? E na superfície, assim, bem cá em cima, parece ser um filme adolescente. Só parece. Mas ele tem outras coisas por trás. A moto passou, peço desculpas. Ele fala sobre identidade, pressão familiar, bullying, aparências, expectativas, medos de decepcionar os pais, solidão, saúde mental, amizade. E a pergunta central do filme é: somos realmente quem os outros dizem que somos? Eu parei no meio, mas a frase é essa: somos realmente quem os outros dizem que somos? É uma pergunta, né, um pouco complicada, entrando num assunto um pouco filosófico nesse episódio agora, antes da gente continuar sobre o filme. É uma pergunta que eu acredito que nem viveu 30, 40 anos aqui na Terra sabe realmente responder. Eu tenho a impressão de que se promover ou falar de si mesmo é um grande problema. Até porque nós mesmos não conseguimos saber quem somos. Apesar de sermos nós mesmos, né? Tipo, é um paradoxo, mas eu acho que... Deixa eu tentar explicar melhor. O fato de vivermos em primeira pessoa e não saber como realmente somos para terceiros, talvez cause esse problema. E mesmo que saibamos, sempre queremos colocar apenas as grandes qualidades. Por exemplo, eu não vou chegar para uma pessoa que eu estou conhecendo agora, né, ou fazer uma entrevista de emprego, e falar que eu tenho problemas de comunicação. Apesar de eu fazer um podcast e minha terapeuta falar que eu falo muito bem. Mas não é esse o problema. Eu sei falar, gente, não é isso. Eu digo, comunicar, tipo assim, iniciar uma conversa com uma pessoa estranha ou algo do tipo, sabe? É nesse quesito de comunicação que eu quero dizer. Sabe? Só que eu não vou falar isso pra uma pessoa, sabe? Eu vou sempre tentar mostrar o meu melhor lado pra ela e não realmente quem eu sou. Ficou claro isso? Eu não sei se isso fez sentido. Na hora que eu tava escrevendo fazia mais. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, né? De forma resumida, a gente nunca vai mostrar quem a gente é porque a gente quer mostrar a nossa melhor versão. É isso que eu quis dizer. E uma curiosidade muito foda sobre esse filme: se passa na mesma escola de Curtindo a Vida Doidada. E o diretor, que se chama John Hughes, acho que se pronuncia Hughes mesmo, é o diretor do filme, né? Ele praticamente definiu a adolescência nos anos 80. Porque ele escreveu filmes como Clube dos Cinco,
Curtindo a Vida Doidada, Gatinha Dengosa, adoro esses nomes em português. Mulher Nota 1000, inclusive eu tava conversando com meu pai sobre esse filme ontem, pra ver se ele já tinha assistido, porque parece um filme muito bom, não assisti ainda. Talvez eu assista e faça um episódio aqui, hein, quem sabe. Outros filmes como Ela Vai Ter um Bebê, ele escreveu o roteiro de Esqueceram de Mim. Então, tipo assim, o cara é foda quando se trata de adolescentes, ele sabe realmente lidar ali. Né? Ele nunca tratava os adolescentes como caricaturas, né? Ele escrevia personagens que parecem reais. O que quer dizer com caricaturas, né? Porque apesar da estereotipagem física, né, no Clube dos Cinco, por exemplo, são personagens muito mais densos do que a superfície realmente mostra, sabe? E por isso que muitos dos seus filmes funcionam até hoje, né? Curtindo a Vida Doidada e Clube dos Cinco é um exemplo de que são filmes que viraram atemporais. E bom, continuando, como eu disse anteriormente, o meu primeiro questionamento sobre esse filme é sair de Breakfast Club para Clube dos Cinco. Mais uma vez, a tradução brasileira mostrando o seu poder. E uma das coisas mais interessantes sobre a gravação desse filme, eu queria, nesse episódio, trazer um pouco mais dos bastidores também, é que ele dava espaço para os atores improvisarem algumas cenas. E por que isso é importante? Porque os adolescentes dificilmente são previsíveis. Né? Quem já passou dessa fase sabe muito bem, quem é pai e mãe, tem adolescente em casa, sabe como funciona. Eles interrompem um ao outro, mudam de assunto, respondem no impulso. Se cada gesto e cada fala fossem executados como realmente estavam no roteiro, talvez os personagens parecessem artificiais demais, sabe? E a improvisação dava aos atores a oportunidade de encontrar pequenos detalhes que não estavam escritos, né? Eu nunca interpretei outra pessoa, nunca fui de atuar. Inclusive, eu tava até conversando com a minha mãe que por eu morar em cidade do interior, não tem muita coisa pra ser feita, sabe? Eu queria fazer um curso de teatro, sei lá, eu queria aproveitar mais dessas oportunidades que a galera faz, sabe? Que mora em cidade grande. Não que eu moro numa roça, gente, é só porque é uma cidade interior. Então, pra eu poder ter esse tipo de acesso, eu teria que me deslocar à capital. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, então eu teria que ir pra BH pra poder fazer essas coisas, sabe? Mas, e por que do curso de teatro em si? Por que eu falei sobre ele antes de continuar? Porque eu vejo que desenvolve muita coisa nossa, principalmente a comunicação. E a gente aprende, talvez, a lidar melhor... Eu posso estar falando merda, mas a lidar melhor com as emoções, no caso, né? Então, eu tenho interesse em fazer um curso de teatro, parece ser legal. Não porque eu queira atuar, mas porque eu quero desenvolver a comunicação e outros lados que talvez eu sinto que eu peco um pouco, tá? Continuando sobre o filme, a Alison, por exemplo, é um personagem extremamente peculiar, né? Ela é estranha, né? A gente vai falar assim. Muito disso está no roteiro, obviamente, mas são pequenos gestos, né? Que o ator tem que ter aquela maldade, né? Tem que ter aquele entendimento, por exemplo, o jeito de olhar, a postura, o silêncio, a forma como ela ocupa o espaço. Porque não é só você simplesmente pegar o roteiro e falar assim, putz, meu personagem é estranho. E tu ficar parado, sabe? Tipo, não demonstrar isso. E eu sou muito fã dela, sabe? Eu amo muita personagem de cinema, sabe? Tipo, por exemplo, a Alison, a Beth de Riverdale, a Jenna Ortega como Wandinha, a Babá do filme A Babá, a Andrea de Barras no Baile. Mas isso não quer dizer que eu amo fisicamente, é porque elas têm personalidades interessantes que me faz, né, sentir amor pelo personagem. Mas, né? Seguimos. É difícil de imaginar que tudo isso tenha surgido apenas de indicações técnicas, né? Quando o diretor dá a liberdade do ator experimentar, ele permite que o personagem ganhe uma personalidade. Nossa, eu falei bonito agora, né? Consegui falar a frase inteira. Mas é isso que eu quis dizer. E trazendo um exemplo oposto, são os atores que acabam interpretando sempre o mesmo tipo de personagem. O Noah Centineo, por exemplo. Ficou muito associado ao papel de garoto carismático e romântico, né? Não significa que ele não é bom, mas muitos personagens acabam parecendo a variação da mesma pessoa, sabe? Eu culpo muito isso no caso do Noah Centineo da Netflix, viu, gente? Porque ela colocou ele pra fazer muito filme igual, então ele tava só ali, sabe? O mesmo aconteceu com o ator que fez Cobra Kai, que fazia o... Putz, eu esqueci o nome dele. O filho do Johnny. Porra, eu esqueci o nome. Pera aí, gente. Pera aí. Robbie. Lembrei, é o Robbie. Ele fez um outro filme, que é remake daquele filme... Ele é demais? Alguma coisa assim, sabe? Ele é um cara meio esquisito e a mulher pega ele pra tornar ele rei do baile. Eu sei que tem o remake que é o que é com a mulher, no caso, né? São o mesmo personagem.
sabe? Porque ele luta karatê nos dois e é aquilo. E bom, agora eu vou entrar um pouco... Ixi, conversa ruim. Eu vou entrar um pouco nos personagens e eu ia falar isso, sabe? Vou abordar sobre cada um, pra vocês conhecerem melhor, né? Pra quem nunca assistiu, recomendo assistir, sabe? Pra quem conheceu também, relembrar um pouco, beleza? Começando pelo Brian Johnson. Ele cita a seguinte frase: você pode tirar 10 em matemática e ainda assim se sentir um fracasso. Ele é um aluno exemplar. Tímido, educado, extremamente inteligente. Aparentemente é o adolescente que todo pai gostaria de ter, né? Mas por trás disso, existe uma pressão gigantesca para ser perfeito. Um simples erro faz Brian acreditar que decepcionou a família e perdeu seu valor. Olha como que a cabeça do cara já era. Ele representa todos aqueles que cresceram acreditando que o amor e reconhecimento dependem de desempenho. Eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? Eu acho que todo mundo vai ter um pouco de cada um aqui. Eu acho que o John, ele fez um personagem e quebrou em 5, sabe? Porque eu vou ir citando essas coisas, vocês vão perceber que talvez todo mundo poderia ter uma característica assim, aqui e ser uma pessoa, sabe? E de curiosidade, é Brian que escreveu a redação no final do filme, mostrando que ele é o único capaz de traduzir em palavras o que todos sentiram, talvez. Não sei. Bom, passando pro atleta, Andrew Clark. O garoto popular também pode estar preso à expectativa dos outros. É praticamente o perfeitinho, né? Ele tem uma vida, parece ter uma vida perfeita, é forte, popular, capitão da equipe de luta. Mas o filme revela que ele não pratica esportes porque ama competir. Ele faz isso porque sente a obrigação de corresponder às expectativas do pai. Andrew representa o peso da masculinidade tradicional. Ele foi ensinado que demonstrar fraqueza é perder. E durante o filme, percebe que passou a machucar outras pessoas apenas para agradar quem esperava que ele fosse durão. Eu acho que esse me pegou um pouco, eu não tenho nem palavras para comentar sobre isso. Mas vou voltar num ponto. Aqui, ó. Ele faz isso porque sente a obrigação de corresponder às expectativas do pai. Nós, enquanto adolescentes, enquanto adultos, né, sempre buscamos atender às expectativas de alguém. Eu não tô aqui pra ser terapeuta, tá, gente? Eu só tô falando as coisas que passaram por mim. E, obviamente, a gente sente a necessidade de atender às expectativas da família, né? A gente não quer decepcionar, a gente não quer ser um estorvo pra eles, né? Porque, olhando, assim, um lado meio esquisito, não sei se é esquisito, talvez seria a palavra certa, mas, por exemplo, eu não fui planejado, né? Então, tipo assim, aconteceu, sabe? Então, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é ser uma pessoa boa, né? E corresponder às expectativas. Faz sentido? Não precisa ser a nível astronômico, igual a eles aqui. Mas eu preciso atender às expectativas. A Claire, que é a nossa princesa, diz o seguinte: ser popular também pode ser solitário. Ela é a garota rica, que é admirada na escola, todo mundo quer estar perto dela, né? Todo mundo tem aquilo que... Ui, ela é a princesa, eu quero ficar perto dela. Porém, entretanto e todavia, a gente conhece só a casca. Ninguém conhece quem ela realmente é. E ela vive tentando corresponder à imagem perfeita criada pelos amigos e pelos pais. O medo dela não é ficar sozinha, é deixar de pertencer ao grupo. Claire mostra que privilégios não impedem ninguém de sentir segurança, até, né, privilégio em questão monetária, que eu quis dizer, tá? Isso que ela fala sobre deixar de pertencer, né, mostra muito de que ela tem medo de mostrar quem ela é. Não é porque ninguém conhece, porque ninguém buscou isso, é porque ela tem medo, né? Isso aí todo mundo tem. Todo mundo, eu acredito que todo mundo que tá escutando hoje se adaptou ao grupo ou talvez deixou de pensar de uma forma porque queria se pertencer àquilo. E nós chegamos na maravilhosa Alison, que seria o caso perdido. Às vezes, parecer invisível é uma forma de pedir que alguém finalmente olhe por você. Nossa, que frase bonita, né? Ela talvez é a personagem mais misteriosa do filme, né? Quase não fala, passa boa parte do tempo observando, parece a estranha que escolheu viver à margem, né? Mas conforme a conversa avança, a gente percebe que talvez muito desse comportamento é uma defesa. Ela sente que ninguém presta atenção nela, nem mesmo próprios pais. Por isso criou uma identidade baseada em ser diferente. É um personagem que mostra como o isolamento pode ser uma forma silenciosa de pedir ajuda. Pô, aqui foi potente, viu? Caralho. Às vezes eu me surpreendo com as coisas que eu consigo escrever, sabe? Não quer dizer que eu sou só um cara que fala de filmes, sabe? Tipo assim, que trabalha numa locadora de filmes. Eu sinto que, pô, eu consigo ir pra frente. Aqui eu fui potente, sabe? Gente, ela é o amor da minha vida, tá? Então, se ela for o seu também, a gente vai ter muito o que discutir e sair na mão, beleza? Porque ela é esquisitinha e eu acho isso interessante.
último, o nosso querido Bender. Seria o criminoso. Não sei se criminoso seria a melhor palavra, mas eu acho que foi aí que eu consegui chegar ali. E ele diz o seguinte: quem faz piadas costuma esconder as maiores dores. Ele entra em cena parecendo um rebelde clássico, comum, né? Desrespeita o professor, provoca colega, quebra as regras. Mas aos poucos descobrimos que esse comportamento é consequência do ambiente que vive. Ele sofre violência dentro de casa, foi criado aprendendo que atacar primeiro é uma forma de se proteger. Vocês aí, ataquem primeiro, ataquem forte, sem compaixão. Pegaram a referência? Bender representa o adolescente que todos julgam, mas poucos tentam entender. E é justamente por isso que ele é um dos personagens mais marcantes do filme, né? Até no final é mostrado ele. E bom, à primeira vista, eles não parecem ter nada em comum. Mas você sabe o que eles têm em comum? Uma coisa simples. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. 7 letras. A pressão. A pressão de um dia precisarem se tornar alguém. E não me entendam mal. Expectativa faz parte da vida, tá? Todos nós, em algum momento, vamos precisar lidar com elas. O problema é você colocar esse peso nas costas de adolescentes que ainda estão tentando descobrir quem são. Sabe? Eles não têm nem o córtex pré-frontal formado ainda, nem eu tenho. Alguns nem sabem o que querem fazer da vida. Outros não sabem se vão continuar amigos no ano seguinte. E mesmo assim já carregam as expectativas dos pais, da escola, dos professores e deles próprios. Talvez o melhor exemplo seja o Brian. Quando a gente conhece o personagem, a primeira pergunta que a gente vem na cabeça é: o que esse cara fez pra estar na detenção? É um cara normal, segue a vida dele ali, tira boas notas, tem ali seu grupinho de amigos, um adolescente normal, né? Ele não parece briguento, não parece desrespeitar ninguém. E é justamente aí que o filme mostra que nem toda dor é visível. Por exemplo, minha boca tá ficando seca, porque eu tô sem água aqui. Na minha interpretação, a detenção acabou sendo um lugar onde aqueles 5 poderiam estar naquele sábado, não que necessitavam, tá? Não porque fosse um bom castigo, mas porque pela primeira vez em muito tempo eles foram obrigados a parar. Sem prova, sem treino, sem a pressão dos pais, sem precisar impressionar amigos, sem precisar sustentar um personagem. Pela primeira vez, eles só precisavam existir. E talvez seja justamente por isso que eles começam a se abrir. Não porque eles estavam presos na biblioteca, mas porque pela primeira vez encontraram pessoas que entendiam exatamente o que estava sendo sentido. A grande virada do filme não acontece quando eles riem junto, nem quando eles, né, dão um tapa na maconha. A grande virada acontece quando eles percebem que a dor de cada um é diferente, mas a sensação de estar sozinho é a mesma. Talvez eles nunca mais tenham almoçado juntos. Talvez na segunda-feira cada um tenha voltado para o seu grupo. Mas existe uma diferença enorme. Depois daquele sábado, eles deixaram de enxergar apenas um atleta, uma princesa, um nerd, uma garota estranha e um rebelde. Eles passaram a enxergar pessoas. Novo ano letivo, novo caderno. Chegaram os novos cadernos Flashback. Capa dura, espiral reforçada, folhas que resistem até as aulas de matemática na sexta-feira. E disponíveis nas versões atleta, princesa, nerd, rebelde e estranho. Mas no fim das contas, todo mundo escreve na mesma folha. Flashback, porque os rótulos ficam na capa, não nas pessoas. Vocês estão vendo, pessoal? Nossa primeira propaganda que não é da locadora Flash. Mas não se esqueçam, se precisa daquele filme já sabe onde buscar. Bom, como esse filme falava sobre escola, e eu tô gravando isso aqui no meio das férias, né? Acredito que voltam na próxima semana ou ainda essa semana. Eu busquei uma parceria, né? Fazer uma propagandinha aqui com uma galera que manja, né? Cadernos Flashback. Você tá voltando pra escola, não se esqueça. Nós não vendemos na locadora Flash. Procure a papelaria mais próxima de você pelo caderno Flashback, ok? E voltando a falar sobre o filme, uma curiosidade que eu acho muito foda é que o filme não escolhe um protagonista. À primeira vista parece que é o Bender, o Brian, em alguns momentos a Alison rouba a cena. Na verdade, o protagonista é o grupo. A transformação acontece quando eles deixam de se enxergar como um e passam a se enxergar como pessoas por trás daqueles rótulos. O que vocês acham sobre isso? É uma pira que eu tava tendo quando eu tava escrevendo essa parte aqui, sabe? Que a gente não pode, igual citei anteriormente, falar que é só um, né? O próprio nome do filme já chama Clube dos 5. Então, eu acho que por terem características distintas, mas terem algo em comum, os 5, na verdade, é só um.
conjunto da obra, sabe? Eles são apenas um. E vamos fazer uma virada agora. Vou até virar a cadeira. Não dá pra virar a cadeira. Minha mesa não permite. Eu trouxe algumas curiosidades sobre o filme. Aqui também é cultura, galera. Tá achando que é pouca bosta? De forma nenhuma. Eu acho que é muito interessante contar. Vamos lá. Me perdi, galera. Esqueci onde eu tô. Me achei. Eu tava pesquisando sobre o filme, né? Pra falar aqui com vocês. E o jeito que o John Hughes dirigia seus atores é um pouquinho diferente, sabe? Ele tem um molejo, né? Ele queria adolescentes de verdade. Diferente de muitos diretores naquela época, ele não queria adolescentes perfeitos, tá? Ele queria... Adolescente perfeito, eu digo scriptadinho, certinho. Ele queria que a falta de entendimento sobre as suas emoções fosse explorada no filme. Puta que pariu, mas eu falei muito bem, hein, velho? Porra! Caralho, o pai que é bom. Continuando. A biblioteca do filme não existia. Exatamente, não existia. A escola utilizada nas gravações não tinha uma biblioteca muito grande. Então a produção simplesmente construiu uma dentro do ginásio da escola. Então tudo que a gente vê aquilo ali é um ginásio. Reassista o filme com isso agora. E claro, a gente não pode deixar de falar sobre o filme, né? Sem falar da música. Don't you forget about me. Toda vez que eu toco essa música com a minha banda, pra quem não sabe, eu sou músico. Acho que eu nunca tinha dito. A gente toca essa música e eu fico lembrando desse filme. E é curioso pensar que o Simple Minds, né? O autor, entre aspas, quase recusou a música mais importante da carreira deles. Eles queriam ser conhecidos pelas próprias composições, né? Pra quem não sabe, não foi ele que escreveu, eles não escreveram essa música, né? No fim das contas, o mundo inteiro passou a associar a banda justamente a uma música escrita por outras pessoas. Às vezes, aquilo que a gente menos espera acaba se tornando a nossa maior marca. Se tu viu uma oportunidade, mas não foi tu que gerou essa oportunidade, mas te apresentaram, não tô falando pra tu pular no bloco de cabeça, tá ligado? Mas vai. Perde a oportunidade não, beleza? E toda vez que você tiver nesse assim, vou, não vou, escuta Don't You Forget About Me, que você vai ter a sua resposta. Bom, continuando. A relação do filme com a música, ele, o diretor, tá? Desculpa. Queria que a música resumisse o espírito do final. Não era uma música romântica, nem uma música sobre a escola. Era uma música sobre não esquecer aquele momento. Sobre um sábado que mudou aquelas 5 pessoas. E é por isso que a música toca exatamente quando o Bender sai da escola e levanta o punho. A letra acaba funcionando quase como uma continuação da redação que o Brian escreveu, né, gente? Então, a música também é importante. Não só nesse filme, no caso, né? Eu acho que a sonoridade de um filme, a escolha, principalmente, das músicas, ela traz muito daquilo que o diretor talvez não consegue explorar filmando. Tem sentimentos, pessoal, que só a música que traz. Isso aí é óbvio, né? Sabe? E o filme é uma outra forma de comunicação. O filme pode te dar arrepio, pode te deixar triste, feliz. Sim, mas uma música, talvez ela consiga explicar aquele sentimento que você não sabe. Ou até mesmo dar prosseguimento em algum ponto, como exatamente a música faz com a redação. E bom, o que eles representam juntos? Os 5, no caso. Talvez essa seja a mensagem mais bonita do filme. Os 5 entram na biblioteca acreditando que são completamente diferentes. No fim do dia, percebem que todos têm medos parecidos, todos querem ser aceitos, compreendidos, carregam expectativas que nunca escolheram. Os rótulos serviam apenas para separá-los. A conversa mostrou que eles eram muito mais parecidos do que imaginavam. Eu acho que muitos de nós somos assim, né? Acaba que... Não que os opostos se atraem, como é no filme, né, gente? Eles são diferentes, mas se atraem. Mas... Pode... Não que isso não vai acontecer, pode. Mas coisas incomuns costumam criar laços muito melhores. E existe um motivo para o Clube dos 5 continuar sendo um filme tão atual, mesmo 40 anos depois. E não é roupa, não é trilha sonora, não é cabelo. Muito menos porque ele se passa dentro de uma escola americana, né? O motivo é muito mais simples. O que a gente vem falando desde lá de cima. Sentimentos são atemporais. O medo, ele vai continuar existindo. A pressão, ela vai continuar existindo. A sensação de achar que ninguém te entende o que você está passando também. Talvez você nunca tenha usado uma jaqueta jeans, igual a do Bender. Talvez você nunca tenha estudado numa escola, como Sherman High School, né? Talvez você nunca tenha passado um sábado na detenção, que não é uma coisa muito comum por aqui. Mas eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida você já se sentiu como um deles. E é exatamente por isso que esse filme continua funcionando.
Existem filmes que envelhecem por conta que depende de tecnologia, outros envelhecem porque depende da moda, mas filmes que falam sobre pessoas, esses sim envelhecem bem mais devagar. Porque nós continuamos sentindo exatamente as mesmas coisas. O medo, a insegurança, a ansiedade, a vontade, né? Nossa, eu rimei sem querer, galera, perdão. E talvez seja justamente isso que o John Hughes tem entendido tão bem. Ele nunca escreveu um filme sobre adolescentes. Ele escreveu um filme sobre pessoas que ainda estavam tentando descobrir quem eram. E sendo bem sincero, a maioria de nós continua tentando fazer isso até hoje. E se você não assistiu o Clube dos Cinco, eu queria deixar uma recomendação de coração. Você pode até não gostar do ritmo, pode achar estranho o fato de quase tudo acontecer dentro de uma biblioteca, pode até terminar o filme pensando que esperava mais. Mas eu duvido que você termine sem reconhecer pelo menos um pedaço de si em algum daqueles 5 personagens. Porque eles não representam apenas um atleta. Eu tava respirando porque acabou o ar. Ou uma princesa, um rebelde, os estereótipos, né, que eu falei aqui durante o programa. Eles representam momentos da nossa vida. E se você é pai ou mãe, talvez esse filme tenha uma mensagem ainda mais bonita. Seu filho vai sentir medo, vai querer ser aceito, vai errar, vai achar que ninguém o entende, vai tentar descobrir quem é. Todo mundo vai passar por isso. Porque crescer nunca foi fácil. Nem em 85, nem hoje. No fim das contas, Clube dos Cinco não continua vivo porque é um clássico dos anos 80. Ele continua vivo porque nos lembra de uma coisa muito mais simples. Os rótulos mudam, a geração muda, o mundo muda. A moto passando também muda. Obrigado. Mas, entretanto e todavia, ser humano continua sendo exatamente a mesma experiência. E talvez o Sr. Vernon nunca tenha entendido aqueles 5 adolescentes. Mas 40 anos depois, milhões de pessoas entenderam. E talvez seja por isso que continuamos voltando para esse filme. Às vezes, tudo que a gente precisa não é de uma resposta. É de alguém que faça a mesma pergunta que nós. Até mais.